Graça e paz a você que está me ouvindo. Hoje eu quero trazer uma meditação para você, muito importante, para que você possa dar valor à pregação do Evangelho. Então diz assim 1 Coríntios 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então veja bem, Deus te salva para você que crê pela loucura da pregação. Então essa palavra salvar aqui no grego é sozo, mas ela significa uma salvação ampla, te salvar de enfermidades, te salvar de um casamento ruim, mas principalmente te salvar da ira vindoura que virá sobre o mundo. Mas a maneira de Deus trazer salvação para a sua vida não é você fazendo, é simplesmente crendo na pregação do Evangelho. É a loucura da pregação. Por que loucura? Loucura aqui não é no sentido de uma pessoa que tem distúrbio mental. Loucura aqui porque para o mundo é um absurdo essas coisas acontecerem. Mas também o mesmo Paulo fala que pregar a cruz de Cristo, ela é loucura para o mundo. Mas para nós os que cremos, é o poder de Deus. Então, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, Deus escolheu esta maneira que o mundo acha um absurdo, acha uma loucura, as coisas acontecerem na sua vida quando você ouve uma pregação. Então, lá em Atos capítulo 10, nos versículos, Atos capítulo 14, nos versículos de 1 a 10, fala que Paulo, quando ele chegou numa cidade chamada Listra, lá existia um homem que ele era aleijado, paralítico, desde o nascimento. E quando ele ouviu Paulo pregar, mas o que Paulo estava pregando? Nos versículos anteriores você vai ver que Paulo pregava sobre o Evangelho. Então aquele homem, enquanto ele ouvia Paulo pregar, foi adquirindo fé na vida daquela pessoa e ele foi curado daquela paralisia dele, simplesmente porque ouviu a mensagem do Evangelho. Então, para esse tempo, nós temos recebido aqui uma palavra do pastor Aloysio, que é o presidente da videira, que Deus fará grandes coisas no nosso meio, simplesmente ao pregarmos o Evangelho. Lá em Atos capítulo 10, nós temos lá um fato, lá onde Pedro foi pregar para Cornélio, e enquanto ele pregava, no final da pregação, ele falou a respeito do perdão de pecados, e quando Cornélio ouviu aquela pregação sobre o perdão de pecados, então o que Pedro estava falando era da obra de Cristo lá na cruz. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele não foi cheio do Espírito Santo porque a mão foi imposta sobre ele, apesar que impor as mãos é bíblico. Foi simplesmente cheio porque ouviu uma pregação do Evangelho. Então, atribua valor à pregação, E uma expressão que eu gostei muito, que ouvi do pastor Aloysio, é a respeito de cortar a palavra. Então, o que é cortar a palavra? É você saber qual é a verdade atual. A verdade atual hoje não é a lei, é a graça. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele é um pecador, que ele precisa de um salvador. Lá em João 1,17 fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça veio por causa de Cristo. Cristo nasceu na época da lei, mas após a sua morte e ressurreição, foi colocado um novo tempo na nossa vida, que é o tempo da graça. Hoje nós temos que pregar o Evangelho que fala da graça. Lei é do que o homem pode fazer, graça é daquilo que Cristo fez e faz por nós e através de nós. Então, cortar a palavra é você saber diferenciar o que é lei da graça. Porque o que vai gerar fé no coração das pessoas não é pregar a lei, não é pregar o que o homem faz e o que o homem pode fazer. É pregar aquilo que Cristo já fez há mais de 2000 anos lá na cruz, Porque ali a história da humanidade foi dividida. E hoje tudo que nós conseguimos é por causa da obra consumada de Cristo lá na cruz. Então pregar o Evangelho da graça é falar sobre a obra consumada de Cristo, é valorizar o que ele fez. Então veja como que o Evangelho para o mundo é uma loucura para os incrédulos.
Mas como que é o poder de Deus? Aquele ladrão na cruz, ao lado de Cristo, ele simplesmente falou: Senhor, lembra-te de mim. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fala também: se crer com o coração e confessar com a boca. Então simplesmente você fala assim: Senhor Jesus, eu creio na obra do Senhor lá na cruz, escreva meu nome no livro da vida. Então simplesmente você falou com a boca o que o seu coração creu. Então neste momento você recebeu o Espírito Santo, você não fez nada. Isso para o mundo é uma loucura, mas essa é a maneira que Deus escolheu para transformar a sua vida. É você ouvindo a pregação do Evangelho e crendo nela. Lá em Romanos 5,17 fala que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então você se torna justo diante de Deus não é pelo que você anda fazendo, simplesmente porque você creu em Cristo como Salvador, nasceu de novo, e porque você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, seu espírito foi ressuscitado, seu espírito que estava morto para Deus recebeu a vida de Deus dentro. Isto é que é o novo nascimento. É o Espírito entrando em você e te produzindo uma nova natureza. Mas simplesmente aconteceu porque você creu com o coração e confessou com a boca. Então esta é a maneira simples, que para o mundo é uma loucura. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Deus resolveu salvar o homem, tanto do inferno, do lago de fogo, da condenação futura, quanto também todas as áreas da vida, trazendo cura, libertação, simplesmente ouvindo a pregação do Evangelho. E você é convidado para cada vez mais, conhecer o Evangelho da Graça, também tornar-se um mensageiro desse Evangelho da Graça, porque o que muda o homem é a pregação do Evangelho da Graça. Esta é a maneira que Deus escolheu para trazer transformação interior na vida das pessoas, através da pregação do Evangelho da Graça. Então aprenda a cortar a palavra, separe o que é da lei e foque-se na graça, porque Gálatas capítulo 5, verso 4, diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, se você quer ter vida abundante, liberte-se da lei. Lei é você viver debaixo de condenação, lei é você querer merecer as bênçãos de Deus. Mas eu volto a repetir, a lei foi dada para mostrar ao homem que ele é um pecador e que ele precisa de um salvador. A lei de Deus é perfeita, o homem que não é. Mas é através da graça é que nós somos salvos. Efésios 2 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, aqui Gálatas fala, você desligue de Cristo. Não é que você perde a salvação. Você deixa de desfrutar das bênçãos de Deus quando você vive na lei. Mas quando você vive confiante na obra de Cristo lá na cruz, esta é a mensagem do Evangelho, você vai desfrutar de grandes milagres na sua vida. Portanto, cortar a palavra é você focar no Evangelho da Graça e não misturar a lei. Então, a maneira de Deus transformar, de Deus trazer bênçãos na nossa vida, de nos dar salvação, é através da pregação do Evangelho. Salvar no grego é sozo, é salvar não apenas da condenação que virá sobre o mundo, mas trazer cura, libertação em todas as áreas da nossa vida. Mas você vai receber tudo isso simplesmente pela mensagem pregada a respeito da obra consumada de Cristo lá na cruz. Pregar o Cristo crucificado, que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus possa te abençoar nesse dia e te trazer mais luz a respeito do Evangelho da Graça.